Olá a todos, estamos entrando aqui pontualmente, na hora combinada. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Renô Ribeiro e hoje nós falaremos sobre o controle interno e o controle externo na administração pública. Na verdade, os nossos temas eles estão relacionados à auditoria governamental e, inicialmente, ao controle externo, que é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Para o nosso debate, para a nossa live, eu tenho o prazer de apresentar o professor Ronaldo Quintanilha, professor e mestre Ronaldo Quintanilha. Ele é graduado em Gestão Pública, pós-graduado em Orçamento Público pelo TCU e mestre em Poder Legislativo pelo CEFO, da Câmara dos Deputados. E também é professor de vários cursinhos em Brasília. Ele teve a experiência de trabalhar na Controladoria Geral da União, no TCU, e também agora é assessor parlamentar, assessor legislativo da Câmara dos Deputados, concursado. Todos foi por meio de concurso, muito esforço, muito mérito dele, o que lhe permitiu ter uma vasta experiência, tanto no controle interno, na CGU, quanto no controle interno. Então, o professor é um especialista que ele tem toda a noção do controle na administração pública, porque, por experiência própria, ele passou pelo controle interno e também pelo controle externo. Ele é pesquisador, tem o seu trabalho desenvolvido, que foi ao longo do seu mestrado, e hoje nós vamos falar a respeito do controle legislativo, controle exercido pela Câmara dos Deputados. Geralmente, quando a gente fala de controle interno e externo, a gente começa geralmente pelo controle interno. Eu acho que, na minha opinião, a gente deve começar pelo controle externo mesmo. Por quê? Porque na Constituição está estabelecido que o poder pertence ao povo, que o exerce por meio dos seus representantes. Então, esses representantes, por delegação, exercem o controle externo da administração pública, que é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas. Então, eu gostaria de dar a palavra ao professor Quintanilha, para que ele possa nos esclarecer e nos orientar sobre a experiência que ele tem na administração pública e, particularmente, no controle externo exercido no seu dia a dia, né, como assessor legislativo. Ô, Renô, muito obrigado aí, um olá aí para todos que estão nos acompanhando aí, para a sua audiência. Primeiro, registrar aí meu elogio, né, para você que mantém essa ideia, né, de um canal voltado para discutir temas interessantes, né, que afetam diretamente o dia a dia do cidadão, né? Até alguns podem não entender dessa forma, mas você vai perceber que o controle está com a gente sempre, né? A gente está sempre controlando a todo momento, seja na nossa família, seja os nossos amigos, um lugar que você está. Controlar é uma atividade já bem antiga, né? E um canal que se dispõe a apresentar esses temas aí, eu acho que é de grande relevância e contribui muito, né, para a própria administração pública. E nós, a gente não pode deixar de dizer que nós somos amigos, né, Renô? Com certeza, há muito tempo, graças a Deus. Junto. A nossa amizade nasceu no controle, lá em 2007, quando passamos no concurso da CGU. Isso. E fomos fazer o curso de formação. Curso de formação ali na L2. Sim. E depois fomos lotados lá na Controladoria Geral da União. Eu fico muito contente quando vejo a CGU, quanto que a CGU ela vem de uma evolução grande, né? De um fortalecimento, de um cumprimento de atribuições importantes, cada dia mais, né? Hoje mesmo, já entrando aqui no tema, né? Hoje mesmo estava dando uma olhada no site da CGU, e estava lá a notícia primeiro, até na sua terra, lá no Ceará. Sim, no Ceará. A operação da CGU estou lembrando agora aqui, com a Polícia Geralmente Federal. É com a Polícia Federal, porque eles dão suporte para contribui com a série de conhecimentos, como a Polícia Federal
ela não tem o domínio do controle, né, dessas da parte orçamentária, de contábil, auditoria. né? Então, eles contam com a CGU, e a CGU tem o apoio da Polícia Federal, porque a gente não tem, como controle interno, não tem não tem nenhum poder atribuição da Polícia sancionador, né? Judiciária. Isso. E a CGU estava lá na sua terra, lá, com mais de... Na verdade, foi um trabalho conjunto, envolvendo Fortaleza, a cidade de Fortaleza, São Paulo e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu lembro que são 3 cidades, uma operação grande, mais de 100 agentes, mais de 20 auditores. Agora é auditor interno, né, Renan? Agora é auditor federal, é um nome pomposo, né? Na época nossa era analista de... Era analista, época, não, exato. 2007, início ele era analista de finanças e controle, hoje é auditor federal de controle, de finanças e controle. Mudou o nome aí, mas acho que é um processo longo. Até eu lembro também da CGU sendo ameaçada, né? Vai alterar a estrutura, não vai ter mais CGU, agora vai ser Ministério da Transparência, não sei o quê, mas o pessoal lutou ali e manteve o nome. Isso é um exemplo aí do que o quanto o controle é importante, né? O controle no âmbito da administração pública. E nessa operação é uma questão já que é do dia a dia aí, que não muda, né? O que estava acontecendo lá, só para o pessoal aí entender. Eu li rapidamente a notícia, mas você já imagina aquilo que você viu, igual você disse ali nessa experiência que a gente teve, na CGU, no TCU e agora lá na Câmara como analista legislativo, né? Você vê lá o recurso federal repassado para o Estado nesse período de pandemia, a gente até pode falar depois um pouquinho mais, num período de excepcionalidades, lógico, né? Não é um período comum, né, que estamos passando, né? Um período difícil para muitas pessoas, entes queridos que deram adeus, pessoas ficaram doentes, então houve uma flexibilidade das regras, então o recurso foi repassado para essas cidades, e aí veio aquele elemento lá que é as organizações sociais, né? Exatamente. Estado, né? Naquela reforma administrativa ainda, que a gente estuda para concurso, o Renan falou aí, quando a gente está estudando muito para concurso, a gente vai estudar a reforma administrativa do Bresser lá atrás, né? Onde se tentou, né, flexibilizar um pouco essa estrutura nossa da administração, Renan, criando as OS, as OCIPs, né? O contrato de gestão, que era para dar mais mobilidade naquela tarefa comum, né, que o Estado não poderia trabalhar diretamente, ele precisava de um parceiro, né, chama aquele parceiro que daria mais rapidez nas execuções, então faz um contrato de gestão, chama a OS para administrar, no caso lá, um hospital. Só que aí a CGU, fazendo o levantamento, viu que valores que estavam sendo pagos, tanto para custeio, quanto também para investimento na compra de equipamentos, estavam superfaturados, né, acima de valores de mercado, né? E aí o controle interno é recurso federal, né? Então é a jurisdição do controle interno, que é a CGU, ir até lá, e depois, lógico, isso deve virar um processo, alguma coisa, e o Tribunal de Contas da União, né, como órgão técnico constitucional de controle externo, também vai atuar. Então, um exemplo aí, né, que você abre a página, você já vê a atuação do controle, que está sendo tão importante, né, nesse período da pandemia. O pessoal fala, mas como é que pode? Estão desviando, mas tem CGU, tem TCU, tem Ministério Público, tem controles do próprio órgão, às vezes, mas, olha, imagina se não tivesse, né, Renan? Se não tivesse esses controles, qual seria a situação, né? Nós não teríamos nem tomado conhecimento dessa situação, né? Para começo de conversa. E a questão da falta de transparência, uma série de consequências que poderiam advir e que, naturalmente, isso ia descambar em outras práticas incorretas e não tão... promover, né, a impunidade. É a pessoa, né, o gestor ali, ó, aquele que se põe naquela condição de gestor, acha que pode, né, fazer aquilo ali, agir daquela forma com recurso público, né? Aí o controle externo que você mencionou, né, que na minha pesquisa foi justamente quando a gente for discutir ela mais à frente, numa outra oportunidade, que a gente pode entrar mais a fundo nos resultados da pesquisa, mas o que deu sustentação para a pesquisa, né, as bases ali, é justamente o controle externo, que o pessoal esquece às vezes, que o titular do controle externo é o Congresso Nacional, como você bem disse no início da sua fala, né? Porque o Congresso representa
cada um dos cidadãos e age dessa forma quando legisla, né? É para legislar em prol da sociedade, e por isso que nosso sistema é bicameral, né? Então, enquanto a Câmara atende o cidadão, o Senado daria o equilíbrio, né? Buscando os interesses da federação, né? Não colocando em risco a nossa federação, composta aí pelos estados, no caso do Senado, né? Representante dos estados, né? Então, as 27 unidades da federação. E aí, mas legisla e esquece que tem também a função de fiscalizar. Isso em todos os âmbitos, né? Tanto na União, né, Renan, quanto também nos estados e municípios. Como nos municípios. A gente vai ter as eleições agora, aproveitando aí, as eleições agora, aí, a gente sabe que tem... aqui em Brasília, a gente não está vivendo isso, né? Porque em Brasília não tem eleição municipal, né, Renan? Exatamente. Mas lá nos municípios, nos 5.570 municípios espalhados, né, tem vereadores que têm essa missão de ser fiscal, sim, né, do recurso público, porque aquele recurso sai do bolso de cada um dos cidadãos, né, principalmente por meio dos tributos, e deve se reverter em serviços, em políticas públicas para o cidadão, né? Então, é pavimentação de estrada, construção de unidade de saúde, creche, condições, né, para esses locais funcionarem, toda essa atividade, segurança pública, né? Isso é atividade do vereador, do deputado estadual e também do deputado federal, eu incluo também os senadores, né, de atuar na fiscalização desse recurso, porque eles têm acesso a lideranças municipais, eles têm acesso aos prefeitos, então, às vezes, sabe, uma ligação, uma conversa informal, depois aquilo ali tem que se reverter num procedimento, né, numa atuação do mandato deles, lá na Câmara, né, cobrando explicações, né? Então, a Câmara tem os instrumentos lá, e o pessoal, às vezes, não conhece, e isso faz parte do controle externo, que a gente chama também de controle parlamentar, né, controle de fiscalização parlamentar, ou accountability, né, no nome mais também atual, né, accountability horizontal, né, Rano? E tem duas formas de accountability, né, ou até três, dependendo do autor, mas a accountability vertical é essa que o cidadão aí nos municípios está exercendo nesse mês de novembro, sabe? Ou hoje lá nos Estados Unidos, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? Está tendo eleição nos Estados Unidos. Lá não é fácil entender como funciona lá, mas é uma accountability vertical. O cidadão está indo em direção às urnas, ou lá já foi, né? Que pode mandar pelos correios, né? Isso. O voto, né? Uma série de coisas e procedimentos que aqui seria um absurdo a gente mandar um voto pelo correio e chegar 3, 5 dias depois para ser contado no resultado. É uma coisa muito peculiar, né? E o Brasil tem que elogiar, né, cara, esse sistema nosso de votação, né, que é surpreendente, né? Você no mesmo dia, em horas, né? Em horas, tomar conhecimento do voto, né, de milhões, mais de não sei quantos milhões de eleitores, é realmente impressionante. Por isso que muitos vêm até o Brasil, né, para tentar entender como que o país faz isso, um país continental consegue. Mas é o que eu estou dizendo, o Renan falou, conversar com o controle externo é entender que aquelas pessoas que estão lá no Congresso são representantes, tanto na hora de legislar, que é função típica do parlamento legislar, mas também é função típica do parlamento fiscalizar. Tem outras funções, sabe? Autores colocam função pedagógica, função de representação, outras funções possuem, mas as duas, legislar e fiscalizar, são funções típicas atreladas, né, atribuídas ao Congresso Nacional, no caso do âmbito da União, assim como o Judiciário, né, tem a missão típica lá de dizer o direito, né, trazer aquele caso, né, subjugar, né, no caso concreto, e o Poder Executivo tem a missão típica lá dele de executar, né, colocar em prática as políticas públicas. O Congresso Nacional tem a função típica de fiscalizar, que na minha pesquisa eu até coloco muito esse nome, que é o accountability horizontal, diferente desse vertical que vai até as urnas de 4 em 4 anos, escolher o representante ou o mandatário, a fiscalização no mesmo nível, sabe? Né? Congresso na mesma altura do Planalto, né, que é o chefe do Poder Executivo, e que o Poder Judiciário
é a accountability societal também, né? Dependendo as entidades da sociedade civil atuam, a própria imprensa é um exemplo também, aí o pessoal também chama de accountability social, mas outros incluem como accountability horizontal aí, atuando, fiscalizando o outro, não deixando que extrapole os limites legais ou definidos para aquela atribuição. E aí que atua o Congresso, e eu acho, assim, durante a pesquisa e conversando muito, lendo muito, né, que a gente tem que ler muito, você também, né? Você fez seu mestrado lá em Portugal. Isso. A gente rala, né, Renaud? Rala bastante, porque tem que ter essa preocupação, já que a gente teve esse privilégio, né? São poucos brasileiros que têm o privilégio de fazer o curso superior, muito menos ainda as pessoas que têm a oportunidade de fazer a pós-graduação. Então, eu acho que é um direito, é uma responsabilidade que a gente tem que ter, né? Com o nosso papel de servidor público e desenvolver conhecimentos na área que possam contribuir, né, para o aperfeiçoamento da gestão pública, tanto dentro das organizações em que a gente atua, quanto para o público em geral. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de fazer frente, né, de fazer com que aquele estudo ele tenha frutos, tenha bons frutos, que é o caso da sua dissertação de mestrado, que realmente levantou muitos dados e tem informações muito relevantes sobre o controle do Congresso Nacional, e que a gente quer saber, e que a gente quer que você nos exponha, nos detalhe aí, para que a gente possa tomar conhecimento, né, desse conhecimento, dessa pesquisa. Essa própria atividade nossa aqui, né, eu considero uma retribuição, né, da nossa parte, que teve o curso feito no âmbito, né, da administração, então a gente não teve custo, né, tivemos que, assim, porque nós custou hora, né, hora de ralação, de estudo, de ir atrás de dados, de ler muito, né, mas os órgãos, né, em geral, assim, da administração, a Câmara, eu posso falar principalmente pela Câmara, o Tribunal de Contas também, onde eu trabalhei, a CGU, eu acredito, né, incentiva muito isso, né, que você vai lá, conhece formas diferentes, né, tecnologias, ideias, e traz aquilo, internaliza aquilo para o órgão, para que também ali, de alguma forma, seja aproveitado. Então, a pesquisa tem como base esse controle, né? Controle externo que, nasce, o pessoal às vezes também, no dia a dia a gente não lembra, mas nasce lá atrás, né? Eu posso citar logo aqui a Lei 4.320, de 64, que é a lei dos orçamentos, vigente até hoje, porque foi recepcionada pela Constituição Federal, porque não existe lá, aí uma cobrança a ser feita ao Congresso, né? Existe projeto de lei para regular aquele artigo da Constituição, o 65, parágrafo 9º, que traz ali três incisos que devem ser regulamentados por uma lei complementar, que trata das leis orçamentárias, o PPA, a LDO, a LOA, sobre o exercício, o prazo, o conteúdo dessas leis, que não existe ainda essa lei complementar, né? E hoje ela tem 3 incisos, porque o terceiro inciso foi incluído recentemente, que é justamente das emendas individuais e emendas de bancadas, que são elaboradas lá dentro do Congresso, que muitos chamaram de orçamento impositivo, mas não é orçamento positivo, né? É a execução obrigatória desse programa de trabalho, dessa dotação, mas dessa fatia, sabe, Renan? Na época, agora criou o orçamento impositivo, todo orçamento, não, era só, até hoje, né? É essa fatia, né? Bilhões, né? Mas é uma fatia, e a Constituição nem trazia o nome impositivo, sabe? Era de execução obrigatória, depois que incluiu esse nome impositivo. Então, essa lei complementar não existe, né? Nessa lacuna, ela é preenchida até hoje pela Lei 4.320, de 64, que foi recepcionada pela Constituição, e ela já traz lá no título 7, se eu não me engano, o controle externo e o controle interno. Então, lá desde 64. Então, as pessoas criticam um pouco, essa lei tinha que ser renovada, e realmente o Congresso está chegando a hora de regulamentar novamente, trazer um texto mais atualizado, mas a lei tem que ser elogiada, porque ela vai fazer aí 60 anos, né? E é uma lei que até hoje balize muito, né, os gestores, né, na execução orçamentária e financeira. A lei, na época, 64, hein?
não era nem a Constituição de 88, lógico, né? Então a Constituição lá de 46, ela institucionalizou princípios orçamentários que não estavam ainda, né, instituídos em lei, trouxe etapas da receita e da despesa, tratou dos restos a pagar, que até hoje os restos a pagar, né, a gente que trabalha no controle, quando você vai fazer o levantamento do órgão lá na hora da auditoria, o levantamento orçamentário, você sempre vai olhar lá, peraí, por que tem esse monte aqui de restos a pagar? Não é não, Renan? Perfeito, perfeito. Restos a pagar, ele virou... tudo no final do ano, porque tem que executar, né? E fica aquela confusão, né? Confusão. Vira um orçamento paralelo, né? Orçamento que... aquela bola de neve, que era um problema muito sério, porque grande parte desses restos a pagar eram de restos a pagar não processados. Não sei se o pessoal está lembrando aí, né? O processado é aquele que foi liquidado, então foi prestado o serviço ou entregue o produto, então liquidou, vai pagar, né? Na sequência. Exatamente. Agora, não processado, né? O prestador não fez o serviço ainda, o produto não foi entregue, aí escreve aquilo em resta a pagar, aí no outro ano vem um decreto postergando para o próximo ano a validade, aí vem outro postergando para o próximo ano, fica aquela bola de neve de bilhões. Aí o que aconteceu? Recentemente, em 2018, a STN trouxe uma regulamentação dando mais força para ela cancelar, sabe, esses restos a pagar, ressalvadas exceções lá, ligadas à saúde e outros casos lá que ela não poderia fazer. Mas então, voltando, lá na 4.320, Renault, já tem lá, no mesmo capítulo, olha que interessante, e aí que a gente pode, né, eu acho muito legal falar, no mesmo capítulo lá, nesse título 8, quer dizer, capítulo 1, se eu não me engano, é disposições gerais, vai falar do controle da execução orçamentária, tem 3 tipos de controle lá, de legalidade, da fidelidade do agente e do cumprimento do programa de trabalho. Olha que lei, né, interessante, sabe? Lá atrás, em 64, falando, tem que se verificar o cumprimento do programa de trabalho em termos monetários, né, que hoje a gente fala financeiro, e também em termos de entregas de obra e serviço. Então, é o pensamento, hoje, mais moderno, né, em razão da Constituição de 88, que tratou muito bem disso, ao falar da execução no artigo 70, né, da fiscalização orçamentária, contábil, operacional, né, que é nesse operacional que nós, lá do Tribunal de Contas, à época, né, encaixamos as auditorias. As auditorias operacionais, exatamente, em apoio ao Congresso Nacional, perfeito. Um movimento, assim, interessante, que quebrou vários paradigmas, né, porque até então, tem que fazer auditoria e aplicar a lei lá, se a lei não estiver sendo seguida à risca, multa. Mas espera aí, o gestor não tem o número de servidores lá necessários para cumprir todas essas obrigações. A área de contrato dele, convênio, está praticamente com empresa terceirizada até hoje, isso em 2008, 2009, sabe? Você ia no ministério sem contrato ainda, né? Pessoas não eram da carreira, né? E mexendo com volume de contrato e convênio, né? E aí chegar lá e cobrar, não, você não está seguindo aqui a regra, multa. Então, nessa auditoria operacional, né, nessa expressão operacional que vem no artigo 70 da Constituição, modernizando esse nascimento lá atrás, na 4.320, se ganhou muito nas auditorias, né? Na época, o TCU, quando eu cheguei lá em 2008, vários manuais, né, de auditoria operacional, de desempenho, estavam sendo construídos porque o pessoal foi para a Inglaterra, né, fez curso lá na Inglaterra, se atualizou, trouxe para cá e começaram aqui ministrar também treinamentos nessa parte de auditoria operacional. E acredito que a CGU também modernizou muito, né, Renan, seus manuais, né, com essa convergência que teve internacional, né, na área de fiscalização, né? No nosso caso, foram as melhores práticas de auditoria interna do Instituto dos Auditores Internos, e foi feito desde 2006, aliás, isso vem de bem antes disso, trabalho de alinhamento a essas normas internacionais, de modo que a gente possa fazer o controle interno, não no sentido do gestor, né, que é o controle de primeira linha, e aquele controle também exercido pelas assessorias jurídicas ou setor de contratos, licitações, que é o caso do controle de segunda linha, mas nós nos identificarmos como auditores internos
e não como analistas ou técnicos, mas assim, exercendo a função efetiva da terceira linha de defesa, que agora é só terceira linha, né, com a revisão que houve no IA. Então, esse alinhamento da legislação e normas e padrões internacionais para o caso brasileiro foi importante para nos posicionar dentro desse modelo de 3 linhas de defesa, em que nós temos que atuar com foco em riscos, de modo a prevenir eventos que possam impactar no alcance dos objetivos das instituições, e a gente não deixar de simplesmente ser legalista, ver, né, esse contrato tem um problema que não tem o carimbo, não tem policialismo, né? Policial e muito formal, e que muitas vezes ele não vai no cerne da questão. Porque o que é importante saber? Quais são os processos chaves, quais são os riscos estratégicos importantes e relevantes para que aquela política pública seja alcançada. Então, não adianta só você gastar com vários recursos e promover construções e aquisição de equipamentos, se, por exemplo, aqueles equipamentos estão parados, se aquela ponte leva nada a lugar nenhum. Então, é necessário não só ver a questão da legalidade, se o contrato está faltando assinatura, se está faltando carimbo, se tem uma certidão, se não tem. Claro que isso é importante verificar a legalidade, mas muito mais é importante que o auditor interno, principalmente no âmbito do controle interno, verificar se os objetivos daquela política pública estão sendo atingidos ou não, se está havendo desperdício, porque muitas vezes o problema não é só corrupção, o problema é o desperdício, é você ter vários equipamentos de informática parados, um tomógrafo parado que não funciona, que foi comprado, equipamentos que estão se estragando. Então, na verdade, o dinheiro foi pago, foi gasto, a licitação pode ter sido toda 100% sem problema nenhum, mas o objetivo final não foi atendido. Então, a questão da evolução da auditoria e do alinhamento, tanto do controle interno como do controle externo, e aí a gente está falando em auditoria governamental, né? Eu como auditor interno e você como auditor interno, externo e como um membro, um servidor do Congresso Nacional, e a gente está dividindo esse controle interno e o controle externo, é evoluir no sentido de para que os objetivos institucionais sejam alcançados, com eficiência, economicidade, eficácia e boa aplicação dos recursos públicos. Então, a própria NBCT também, estou me lembrando agora, essas normas, que a contabilidade também acompanhou essa evolução, né? Exatamente. A contabilidade pública aí veio nesse alinhamento também, essa convergência internacional, e aí criou-se várias normas, né? As NBCTs, a que trata lá do controle, vai dizer justamente isso aí. São 3 tipos de controle interno, né? O operacional, que é a verificação do alcance dos objetivos daquela entidade, né? O controle contábil, em relação à elaboração dos balanços e a fidedignidade dos lançamentos, né, contábeis, e o controle de normas, né, que a gente falou aí, que é o controle de legalidade, que nunca vai deixar de existir, né? Exatamente. Vai ter sempre a sua importância, mas a gente vê que as áreas todas caminham, né, para essa preocupação aí de você perguntar realmente para o gestor, você fez o planejamento? Você fez? Quais são suas metas? Você tem indicadores? Você mede? Você acompanha? Está conseguindo chegar em algum lugar? Não está? Refaça, né, esse planejamento, começa novamente, e os insumos que você utilizou e os resultados que estão saindo aqui, você vai acompanhando. Isso de acordo com a lei sempre, né? Mas a gente, com essa preocupação aí dessa parte operacional. E eu queria também, estava lembrando aqui, Renan, você falou dos sistemas, né, que a Constituição fala, né, que essa fiscalização, ela cabe ao Congresso Nacional e ao sistema de controle interno, né? Exatamente. Não pode esquecer, né, que o sistema de controle interno também, e antes, lá na 4.320 que eu mencionei, quando ele abre lá sobre o controle interno, ele fala assim, o Poder Executivo vai fazer isso. Por quê? Lá atrás, só se pensava em controle interno no Poder Executivo. Mas aí a Constituição de 88, não, é um sistema de controle interno, né? Que cabe ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. A integração, de forma integrada, que ela menciona, a gente acho que ainda não alcançamos, né?
mas eu acho que com essa evolução, um momento cada vez mais, nem que seja informalmente, um exemplo que eu queria citar, durante a pesquisa que eu fiz lá na Câmara dos Deputados, tem uma comissão muito importante, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, né? É CFFC. Está lá dentro da Câmara. A comissão tem os seus membros, seus deputados, e exerce esse controle. A atividade primeira dela é fiscalizar, é cobrar, é fazer alguma convocação de ministro para cobrar as decisões na sua pasta, o rumo da política pública lá da pasta do turismo, da educação, não interessa o tema, porque geralmente não, a regra é que as comissões têm um tema, sabe, uma jurisdição. Então tem a comissão de educação, que olha a educação. Tem a comissão de Seguridade Social, que vai olhar a seguridade. Tem a comissão do esporte, que vai olhar a parte de esporte, de desporto. Mas a comissão de fiscalização, não. Ela tem o seu leque amplo, mas fazia o seu trabalho de forma isolada, né? Ali, compartimentada ali, né? E em 2017, no movimento até de servidores lá na Câmara, alguns que trabalharam na comissão, alteraram o regimento interno, dizendo que, como nós somos a comissão de fiscalização, no início do ano, é interessante a gente aprovar um plano anual de fiscalização, ou seja, a gente vai ver vamos tentar, né, pelo menos ver essa política, né, ou esse órgão, né, tem que ver como que está lá no plano, mas isso não tinha lá. É igual tem o plano, né, na auditoria interna, tem esse plano. Muito interessante. Então, a comissão criou em 2017, e mais, para a execução do plano, serão feitas, eu não sei os termos exatos que estão no regimento, vai ser feito um trabalho em conjunto com o TCU. Olha só a aproximação, sabe? Essa ideia de integração que tanto a gente precisa, né? Para otimizar o trabalho, para buscar não fazer nada que o outro já está fazendo, aproveitar aquela experiência, não adianta fiscalizar isso aí, né? Vamos supor, dando exemplo prático, né? Numa reunião com integrantes do TCU, né? Essa auditoria não adianta cobrar agora, que a gente está fazendo ela de forma envolvendo várias unidades, então vai demorar tanto tempo, ano que vem seria melhor que vai estar com os resultados. Então, ok, vamos deixar essa para o ano que vem, e vamos inserir qual, então? Essa aqui, essa aí, essa é boa, porque a gente já está finalizando, tem vários achados, já podemos adiantar aqui na reunião, ou fazer uma outra reunião, trazer os integrantes que participaram da auditoria, para trazer elementos aqui para os parlamentares. Então, sabe, essa conversa é uma reunião mesmo, né, que é um ponto de controle também, uma reunião, né, que a gente usa, né, como mecanismo, né. Então, essa aproximação ocorre já estabelecida no regimento. Assim como o regimento do Senado fez também uma alteração em 2013, já tem um tempo, que cada comissão permanente, logo no início da sessão legislativa, que é o ano, né, a comissão tem que estabelecer uma política pública, pelo menos uma, para ela fiscalizar naquele ano. No final, ela vai trazer um relatório, sobre aquela política pública que vai ser aprovado lá na comissão. Só que lá, né, eles um trabalho, todo ano eles têm que fazer isso. Até março eles escolhem o tema, e até o final do ano, acho que em novembro, tem que aprovar esse relatório lá. Então, vejo que o parlamento, né, também tem as iniciativas que é o controle que a gente falou, né, controle externo, cujo titular é o Congresso Nacional. Mas o Congresso vai fiscalizar tudo? Né? Essa é a ideia, assim, bem simples, né? Não tinha como fiscalizar, até porque os parlamentares às vezes não têm o conhecimento técnico. Por isso que existe, né, não só no Brasil, como em outros países, um órgão constitucional, no caso nosso, que é o Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo técnico, né? Mas no Brasil muito forte, né? Porque tem as suas atribuições elencadas ali no artigo 71, e a Constituição de 88 só deu mais importância, né, mais relevância ao TCU, né, com várias atribuições ali, um papel muito relevante no âmbito da fiscalização. E ainda conta com, a gente diz, com o sistema de controle interno, como você bem falou, a terceira linha, né, de atuação aí. E olha, como é importante, né, Renaud? Por exemplo, eu lembro de um caso de auditoria, contando agora uns casos aqui, a gente já está com mais de 30 minutos, mas... Sim. Uma auditoria simples, assim, eu acho que se fizer hoje, em 2020, ainda vai encontrar ainda esse problema, mas só para citar, lá em 2010, no tribunal,
quando estava fazendo a pós-graduação de orçamento lá no Instituto CZD Correia, que inclusive tinha companheiros aí da CGU, era uma pós-graduação, eu falei auditoria, pós-graduação, tinha 4 órgãos lá, e tinha a galera da CGU. Muitos amigos estavam lá nessa... Ah, que bacana. Nessa pós-graduação, que foi muito, muito proveitosa. Então, a gente estava durante a pós-graduação, no ISC, lá, que é o Instituto CZD Correia, na época ainda era lá na W3, hoje o Instituto tem uma estrutura lá muito boa, né, o Instituto do TCU, uma estrutura gigantesca lá. Mas, na época, aí o colega estava contando de uma auditoria que eu não esqueci mais, que ele definiram lá o planejamento, o escopo, os problemas que poderiam ocorrer, as limitações, e era de olho na distribuição do orçamento para esses casos de catástrofe, sabe, de problemas que hoje está no Ministério da Integração, né? Uhum. Esse recurso vai, né, para defesa civil, né? Quando desabamento, enchentes. Isso. Enchente, então, desastres naturais, né? Desastres naturais. E na época, ele falou que a auditoria que ele fez foi o seguinte: pegou o recurso, né, o recurso destinado para essa ação, para esse programa, e foi lá ver, a gente que mexe com orçamento, a gente sabe, foi lá dar uma olhada lá, no subtítulo, né, que é uma classificação lá da natureza da despesa, o subtítulo vai dizer onde aquela despesa foi aplicada, né? Qual o município, o estado, dependendo onde ela foi aplicada. E ele viu que, daquele recurso, mais de 50% ia para um estado, acho que eu posso falar estado, não tem problema, o estado da Bahia, na época lá, mais de 50% ia para o estado da Bahia. Mas por quê? Porque o ministro, à época, era da Bahia, entendeu? Então, Entendi. Mas na Bahia não era o local onde tinha maior incidência daqueles desastres, né? Então, veja, já tá, né, já encontrou ali, né, um achado, sabe? Só tem que definir. Agora, está na lei, sabe? Isso não, né, é operacional, né? Você vai ter que agora criar os critérios já estavam criados, né? Mas eu fui ao contrário, né? Eu fui do achado para o critério, né? Mas você vê que numa ação simples, né, de levantamento de dados sobre orçamento, utilizando hoje em dia, né, Renault, a gente tem tanto sistema que permite esse tipo de levantamento, que até o próprio cidadão consegue. Várias entidades não governamentais executam, né, esse serviço de fiscalização e produzem relatórios. A gente vê muito isso aí saindo na mídia, né? Mas, exatamente. Você tem ideia, só o Tesouro Transparente, né? Se a pessoa digitar aí no seu navegador, Tesouro Transparente, ela consegue fazer esse tipo de levantamento. A transparência.gov, que acho que é a CGU, né, que administra... Isso, o portal da transparência. O portal da transparência. O Senado tem o Siga Brasil, que é uma plataforma que você não precisa de senha, você cria suas consultas lá também, é de fácil uso. A Câmara também tem, sabe? Então, lá atrás estava mais difícil, mas hoje você tem... Porque antes você tinha que entrar no CIAF, ter senha, né? Tem gente que tem pavor daquela tela preta, né? Olha aquela tela preta do CIAF, fica desesperado, mas hoje não. Então, um levantamento simples encontrou um ponto fatal, né? Porque não pode um lugar que não tem muito desastre, e o recurso era para prevenção, então tinha aqueles estados já, sabe, marcados por acontecimentos daquele tipo, que não tinham feito nada, então ia repetir aquilo se a chuva chegasse, ou, né, qualquer outro fator desse, então não podia, né, o recurso ir mais da metade para uma única unidade da federação. Então, sabe, esses casos assim que a gente acredito que deve encontrar até hoje, viu? Não deve ser difícil, não. Ah, com certeza, com certeza. Aí, Ronaldo, voltando para a sua explanação, foi importante entender, né, principalmente quem está de fora, eu, por exemplo, que não vivo o dia a dia do Congresso Nacional, e que a gente é levado a pensar que aquele controle parlamentar é um controle mais pontual, talvez é um controle de um partido sobre o outro, da oposição em situação, mas foi bom saber que existem comissões e que essas comissões também exercem um controle programático, vamos dizer assim. É feito todo um planejamento daquela fiscalização a ser realizada em determinado programa ou política pública, e que isso é seguido de uma forma
vamos dizer assim, consistente e, se possível, pedir o auxílio do Tribunal de Contas da União para entrar com aquela parte mais técnica e mais, assim, de auditoria interna, né? Aquela pegada de auditoria interna que o parlamentar não é obrigado a ter a formação em auditoria interna nem externa, não precisa desse apoio do Tribunal de Contas. É interessante esse ponto de vista, porque até em pequenos municípios a gente é levado a pensar que o controle ocorre só quando o vereador é oposição ao prefeito, que aí vai denunciar o que o prefeito está fazendo ou deixando de fazer, e se não houver essa oposição, não ocorre controle de forma nenhuma. Isso é importante a gente saber. Não existe, mesmo que ainda bem, né, semente plantada ainda, bem inicial, né, mas existe, né, e a pesquisa que a gente vai talvez discutir mais, nós vamos fazer outra, né, Renan, para a gente falar só da pesquisa, né? Perfeito. Mas a pesquisa aponta isso aí, com dados que eu levantei na 55ª legislatura, então foi a legislatura anterior, não é nessa que estamos agora, foi a última que encerrou, né, de 2015 até 2018, que os instrumentos de controle existentes, formais, né, aí eu cito lá 6 que eu utilizei, eles saíam, a maioria, da oposição ao governo, mas há aqueles que estavam também na base do governo, utilizavam esses instrumentos e também faziam cobrança, vigilância, pedido de convocação de ministro da própria base. Então, apesar de ter, que é a característica do presidencialismo de coalizão, né, aqueles que estão na base, né, tanto receber as benesses de estar na base, como que isso não é só no Brasil, isso é em todo lugar. Isso. A escolha de um cargo importante na estrutura do governo, né, um ministro desses, sair daqueles integrantes da base, que as suas emendas sejam atendidas, mas hoje as emendas parlamentares, em razão dessa execução obrigatória, todas têm que ser atendidas, né? Então, são benesses que existem no presidencialismo de coalizão. Então, uma delas, nesse acordo aí, é que a base não atropelasse o governo de alguma forma, né? Mas não, durante a 55ª, e eu dividi, né, no período que a presidente Dilma governou e o período que o presidente Temer governou. E você vê que inverte assim, inclusive, e aí sim, aí o partido, sabe, Renan, o partido, dependendo da sua posição nesse arranjo institucional, então se o partido estava junto com o governo, ele fiscalizava tanto. Quando ele passou para a oposição, realmente ele diminuiu, né, amenizou, mas não parou de fiscalizar. Eu queria dar mais um exemplo aí sobre da fiscalização. A gente está nessa época da pandemia, então, a gente falou no início, teve a emenda constitucional 106, né, se eu não me engano, que criou orçamento de guerra. Né? Perfeito. A gente está num momento crítico, né? Então, esse momento, se o momento é de uma criticidade enorme, realmente precisava de medidas para flexibilizar, né? Ao mesmo tempo, para não poder a administração parar, o recurso chegar mais rápido lá para quem estava na ponta, né? A compra do remédio ser acelerada, sabe? O combustível para deslocamento, tudo isso é aceitável, né? Que seja assim. Mas o controle permaneceu durante esse período, tanto que a gente vê as notícias do Tribunal de Contas, da própria CGU, em várias ações, inúmeras ações, né? Trabalhando junto com outros órgãos, né? E olha, quando instituiu o estado de calamidade, lá em março, né, pelo decreto, né, o presidente mandou a mensagem para o Congresso Nacional, dizendo, a gente tem que instituir o estado de calamidade, e o Congresso ratifica isso por meio de um decreto legislativo, promulga e publica, nesse decreto, ratificando a mensagem do presidente, que a gente ficaria nesse estado de calamidade até 31 de dezembro, né? Nesse decreto, Renaud, já cria ali uma comissão mista, com 6 deputados e 6 senadores, e também o mesmo número de suplentes. Lá dentro chama Comissão Covid, né? Congresso Covid, é uma comissão que não está na estrutura nem da Câmara, nem na estrutura do Senado, ela está na estrutura do Congresso Nacional. Entendi. Ela é composta por membros das duas casas. Uma comissão mista
criada de forma atípica, né? Porque geralmente a comissão ou ela é constitucional, que é a comissão mista de orçamento, né? Que está lá na Constituição, a CMO, ou ela é constitucional, ou ela é criada nos regimentos das duas casas, né? Ou por ato da mesa, que cria uma comissão, uma CPI, né? Uma comissão temporária, né? Agora, essa não, ela é temporária, mas criada por um decreto legislativo, e a missão dela é fiscalizar. Olha só, criou. Perfeito. Vamos entrar em estado de calamidade, em razão da necessidade, mas vamos criar aqui uma comissão mista para fiscalizar todo esse período. E o ministro da Economia vai ter que comparecer aqui de tanto em tanto tempo, trazendo um relatório de execução orçamentária e financeira. Olha, eu olhei hoje, falando nisso, essa consulta que eu te falei aí sobre o Tesouro Transparente, você coloca lá, por exemplo, se aqueles que estão nos ouvindo aí, querem saber assim, eu queria saber quanto que já gastou com o auxílio emergencial. Você coloca no navegador aí, Tesouro Transparente, Covid-19, dá um Enter, já vai cair na página, você dá outro clique, você vai ver na sua tela, Renaud, todos os programas. Acho que eu trouxe aqui isso até no slide, mas a gente não precisa. Perfeito. Você traz todas as ações, qual o normativo que liberou aquele recurso, né? Em regra, medidas provisórias, sabe? Qual a medida provisória que liberou aquilo e qual valor foi autorizado, qual valor foi empenhado, qual valor foi pago. Olha, eu olhei hoje, a gente já está alcançando aí nesses pagamentos 500 bilhões de reais, nesse período aí de março até outubro, agora início de novembro. 500 bilhões, mais da metade auxílio emergencial, né? Aquele valor de R$600, que foi 5 parcelas, né? Depois diminuiu para 300, que vão ser pagas aí até o final do ano, que foi que acho que deu um ânimo aí para a economia, né? Nesse período, porque em razão da pandemia teve muito demissão, né? Atacou diretamente, né? A família, né? Que a pessoa fica em casa sem recurso, né? E nessa situação estava muito difícil. Então, olha o nível, né, da nossa transparência e a possibilidade de fiscalização, não só aquele accountability lá que nós falamos, o externo e o interno, mas o social, né? O cidadão Verdade. também. E essa missão, cara, essa comissão, ela está lá criada, ela atuou de forma online, né, à distância, foi a comissão que mais funcionou, trabalhou, porque as outras comissões nem estão instaladas. Essa comissão chamou, o ministro da CGU teve lá, né, que é o ministro Wagner, esteve lá, fez uma apresentação, acho que eu cheguei a ler alguns trechos dessa apresentação, muito boa, né, falando, até acho que não sei se foi um deputado, perguntou para ele, mas, ministro, você não acha que está tendo muito caso de desvio durante a pandemia? Aí ele disse que desvios ocorrem, né, a todo momento, né, não é só durante a pandemia. Já há um histórico de uma certa tentativas maiores nesses períodos, que, citando até o caso lá de Teresópolis, né, que teve lembra que Teresópolis teve um problema sério lá, né, de desabamento, várias casas naquela época, e o que aconteceu? O pessoal criou formas lá de desviar o recurso que foi enviado para lá. Então, já com essa experiência anterior, né, a CGU já se preparou sabendo que isso ia acontecer. O ministro também do TCU foi nessa comissão, o ministro da Cidadania, então vários membros do Executivo estiveram lá e tiveram que dar explicações ou dizer qual o rumo, né, que estava sendo tomado, qual a decisão, e é o parlamento, né, atuando como controle externo, fiscalização parlamentar, né? Perfeito, Ronaldo, perfeito. Eu acho que nós estamos nos aproximando aqui no final da nossa live. Infelizmente, nós temos muitos assuntos para tratar, principalmente em se tratando da sua dissertação, da sua pesquisa de mestrado. Eu acho melhor talvez seja melhor a gente encerrar nessa primeira etapa. Eu ainda vou lhe chamar novamente para falar da sua dissertação, mais especificamente, e também falar da sua experiência no Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que tem muito assunto para a gente falar que a gente não vai conseguir preencher isso somente numa live.
Renan, mas a gente não pode terminar sem contar aquela piada já conhecida do auditor. Você lembra, não? Aquelas três, não? Lembra, não, Renan? Tantas. Cara, eu fiz um curso lá, já finalizando, né? Um curso de auditoria lá no TCU uma vez. O tribunal criou vários módulos e não sei o quê. Tinha um módulo coordenador. Eu fiz um módulo coordenador, cheguei a coordenar algumas auditorias. Mas aí, uma dessas, lá tinha um professor, esqueci o nome agora, quem foi que deu lá, mas ele contou a piadinha do auditor, e rapaz, encaixa perfeitamente. Você vai se visualizar aí, ó. Por exemplo, quando você está indo lá no ministério, né, no auditado, você chega lá, bate na porta, e ele abre aquela porta com aquele sorriso, ele vira para você e fala assim, fala assim, olá, seja bem-vindo. É a primeira mentira. Ninguém é bem-vindo, né? Não, ele fala que seja bem-vindo, é mentira. Aí você entra, aí tem lá, já tem uns 3 diretores lá, aí você olha para eles e fala assim, obrigado, estou aqui só para ajudar. Também é mentira. A gente vai lá, às vezes não é para ajudar, às vezes a gente até atrapalha, né? Dependendo da situação. Acabou a reunião dura ali 2 horas, não sei o quê, aí você vai embora, aí vem o auditado de novo, bate nas suas costas, fala, olha, muito obrigado, volte mais vezes, ou volte quando você quiser. Mentira também, cara, ele não quer te ver mais nunca mais. É mentira aí. Perfeito. Professor Ronaldo Quintanilha, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições. Ainda há muitas contribuições para dar. E você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, porque fazendo isso você ajuda a gente a elaborar novos conteúdos, trazer mais pessoas qualificadas, um debate qualificado, competente, e a gente se sente estimulado a fazer novos vídeos e continuar essa nossa missão, que é divulgar o conhecimento do controle da auditoria governamental, tanto na parte do controle interno, quanto na parte do controle externo. Então, professor Ronaldo Quintanilha, muito obrigado. Não posso deixar de citar o seu canal, professor Ronaldo Quintanilha, em que você faz um excelente trabalho, transmitindo conhecimento sobre a sua área de atuação, do controle externo, do Congresso Nacional, aulas de regimento. Então, peço que continue. Se quiser divulgar o seu canal, fique à vontade. Valeu, Renan. Eu que agradeço. De novo aí o registro, né? A importância disso, de compartilhar, né? Nesse momento que está todo mundo, né, nessa onda, né? De, vamos para a internet, porque estamos em casa. Então, é a hora da gente compartilhar, usar dessa tecnologia. É outro item que a gente pode falar também, o uso da tecnologia nas auditorias, como isso cresceu. Quando eu cheguei na CGU lá em 2007... Eu lembro do colega lá com 2, 3 computadores lá tentando fazer batimento de dados, uma coisa muito assim, sabe, amadora, mas sim, naquele esforço que era já a pequena célula ali, né, de você ter hoje, você ter hoje sistemas aí sistemas já de inteligência artificial, né, exatamente, ajudando o controle na busca de fraude, desvios e outras impropriedades e ilegalidades. Então, eu tenho lá o canal Professor Quintanilha, e hoje eu estou usando muito o Instagram, né? Que é o @prof Quintanilha, onde eu divulgo lá muita coisa de orçamento, de concurso também, que a gente está na área de concurso lá com o CDF Concurso, tentando ajudar o pessoal a entrar também nessa administração, a galera boa, criativa, sabe? O pessoal novo, que tem força de vontade aí, para oxigenar cada vez mais, e com isso transmitir, entregar para a sociedade, né, um produto de qualidade e que atenda aí os anseios, né, daqueles que estão contribuindo com tanto esforço, né, que são os tributos e essa relação que no Brasil a gente tem, né. Então é isso, agradeço aí a todo mundo, obrigadão, Renan, valeu, até a próxima. Obrigado, professor Ronaldo, até a próxima, muito obrigado, um abraço a todos, obrigado, até mais.